O programa hoje traz para você um assunto que eu acho que todos nós temos que ficar muito atentos. Por quê? Porque mexe com essa coisa bonita que a gente tem, que é a face, que são os dentes. Minha mãe sempre fala que os dentes são a sala de visita. Então nós vamos aqui estar hoje com a doutora Alessia Lousada, ela que é dentista e ela vem falar pra gente sobre bruxismo. Vocês sabem o que vem a ser bruxismo? Ela vai explicar tudo isso aqui pra gente. Nós teremos aqui hoje também uma culinária deliciosa. Não saia daí, porque vocês vão babar nessa culinária, gente. Este é o programa Simplesmente com Elusa Xavier e ele já está no ar. Hoje nós estamos aqui com a doutora Alessia Lousada e a gente vem falar sobre algo muito interessante, que muitas vezes a gente não percebe. Doutora, primeiro eu gostaria de te agradecer muito, porque para vir aqui, gente, ela tira um dia. Então eu queria te agradecer muito. Eu que agradeço. E obrigada pelo carinho. Não, tá? eu que agradeço o carinho de vocês. Você é uma fofa, não tenho nem palavras. Fala pra gente, bruxismo. Quando fala isso, a gente até assusta, né? Mas o que vem a ser bruxismo? Então, o bruxismo é o hábito de apertar, encostar ou ranger os dentes. E ao contrário do que muita gente pensa, o bruxismo não é um hábito só noturno, né? Até pouco tempo atrás, a gente achava que o bruxismo era uma coisa só da noite, que acontecia enquanto o indivíduo dormia. Mas a gente sabe hoje que o bruxismo existe o noturno e o diurno, que é o bruxismo de vigília, enquanto o paciente está acordado, né? Eles são diferentes, eles têm causas diferentes e eles têm consequências e tratamentos diferentes, né? O bruxismo da noite, o noturno, ele está muito mais ligado a distúrbio do sono, a alterações de substâncias neurotransmissoras. Por exemplo, uma alteração de dopamina leva a um bruxismo noturno. Mas o bruxismo diurno, ele está muito presente hoje. Estudos mostram que eles são até mais prejudiciais do que o noturno. Olha isso, a gente nem sabe que tem bruxismo diurno, hein? Eu nem sabia. E é um bruxismo que causa muitas vezes no paciente a cefaleia tensional, né? A dor de cabeça, hoje é muito frequente, é mundialmente estudada, porque a dor de cabeça traz transtorno para milhões de pessoas. E as dores de cabeça, elas têm que ser separadas. A gente tem as cefaleias secundárias e as primárias. Cefaleia secundária é, como o próprio nome diz, ela é secundária a alguma coisa. Então, eu tenho que ter uma doença para que essa doença, então, leve a uma cefaleia secundária. A cefaleia primária, ela mesma já é o problema. Ela é a própria doença, tá? E dentro das cefaleias primárias, a gente pode destacar a enxaqueca e a cefaleia tensional, que são coisas completamente diferentes. Elas têm até uma inter-relação. Muitas vezes a cefaleia tensional dispara a enxaqueca, mas são coisas diferentes. E dessas cefaleias, 70% a 80% são tensionais. Então, nós temos hoje uma quantidade grande de pessoas que sofrem com dores de cabeça do tipo tensional, que são características diferentes, né? O paciente tem enxaqueca, geralmente é unilateral, tem causas genéticas, intracranianas. Esse paciente, às vezes, ele vai apresentar fotofobia, fonofobia, áurea, que são alguns brilhinhos que aparecem, que antecedem a enxaqueca, ele já sabe que ele vai ter essa enxaqueca. A cefaleia tensional é aquela cefaleia sentida como uma pressão na cabeça, geralmente é bilateral, aquela dor chata que te acompanha durante o dia e que leva o paciente a usar muito analgésico, né? A Sociedade de Dor diz que a gente pode usar aí por mês mais ou menos de 6 a 8 comprimidos de analgésicos. E a gente tem estudos que mostram pacientes que usam até 80 comprimidos, porque são pacientes que sofrem de cefaleia o dia todo, né? Um dia está melhor, um dia está pior, precisa trabalhar, é um sintoma que te incapacita, né? Às vezes você está com aquela dor chata, como é que você vai gravar um programa hoje? Com aquela dor de cabeça? Não, então eu vou tomar um analgésico. E muitas vezes esse excesso de analgésico que leva também a uma dor de cabeça. São as dores de cabeça mantidas
pelos medicamentos, né? A gente começa a ter um efeito rebote. Quanto mais o paciente toma remédio, quanto mais ele ingere medicação, mais ele vai ter a dor de cabeça. E essa cefaleia tensional tem uma relação muito direta com o bruxismo diurno, o bruxismo acordado. Porque, como eu falei, o bruxismo noturno, ele tem causas diferentes do diurno. Então, durante o dia, o que vai te levar a fazer um bruxismo? Um apertamento, encostar os dentes, contrair a musculatura. O estresse, a ansiedade, a tensão, a concentração. Se eu estou fazendo uma coisa que eu preciso me concentrar, eu vou começar a apertar meus dentes. É perceptivo? O que acontece, Luísa, isso é uma coisa normal, né? Os pacientes, quase todo ser humano pode fazer isso mesmo, vai em algum momento fazer isso, só que às vezes passa do limite e isso se torna um hábito inconsciente que ele faz repetidas vezes e isso vai gerar dano à musculatura do paciente e outras estruturas do corpo. O que a gente tem que fazer com esse paciente é trazer esse hábito para o consciente dele. Porque isso é inconsciente, você faz isso repetidas vezes. Sem perceber. Igual a pessoa que tem cacuetes. Exatamente a mesma coisa. Como é que você vai mostrar para esse paciente que ele tem um cacuete? Você tem que ter alguém do lado dizendo, olha, você fez agora, para de fazer. Isso. Fez de novo, para de fazer. Então, uma forma que a gente tem de tratar o bruxismo diurno é trazer para o consciente. Porque enquanto o paciente não tiver essa percepção, ele continua fazendo. E vai fazendo. O bruxismo diurno, ele é mais leve, mas ele é mais frequente. Então, não é aquela força pesada que às vezes o bruxismo noturno chega a fraturar um dente, chega a fraturar uma restauração, porque à noite você faz com força. Durante o dia você faz mais leve, só que com mais frequência. Ele é de baixa intensidade e de alta frequência. Olha só, quando você fala que ele pode causar danos para várias coisas, você vê o que é o tratamento. A doutora Alessia, ela é dentista, então ela não vê só a quebra do dente. São várias coisas naquele momento do bruxismo, doutora. Sim. Porque dentro da odontologia existe a especialidade que é a disfunção temporomandibular e dor orofacial, que é a especialidade que vai cuidar do bruxismo, né? E o bruxismo, a gente não se preocupa só com o dente, porque ele vai acometer esse paciente de várias outras lesões. Se você, por exemplo, aperta muito os dentes, você vai começar a ter tensão no masseter, você vai ter dor no frontal e no temporal, que são as cefaleias tensionais. Você pode apresentar dores, ombro, nuca, então região de trapézio, de esternocleido. Muitas vezes você atende um paciente que tem uma dor nas costas que vem do bruxismo. Olha isso. Eu gosto de ouvir essas coisas, sabe por quê? Porque o profissional é que sabe aonde que está o erro. Então, já a gente vai estar de volta e agora eu vou pedir ela para falar sobre tratamento. Existe um tratamento? Como é que é para curar? Já a gente estará de volta. De volta, nós estamos aqui com a doutora Alessia e ela está dando uma aula para a gente sobre bruxismo. Doutora, a partir do momento que a pessoa consegue perceber que ela tem esse problema, bom, e agora? Então, antigamente a gente não sabia que tinha o diurno, né? O bruxismo do dia. Agora a gente já sabe que tem. E aí como é que a gente tem que fazer? Tem que trazer para o consciente. Existem alguns aplicativos que a gente baixa no celular para te ajudar, para te informar. Mas se desenvolveu hoje o sistema LIVA. Depois de 15 anos de pesquisa, o Dr. Alain, que é um francês que mora no Brasil e roda o mundo divulgando esses estudos, se desenvolveu então um sistema que você consegue ajudar o paciente com esse bruxismo diurno e dentro de 90 dias você tira o hábito do paciente. Gente, olha isso. Isso, é um dispositivo, a gente utiliza um dispositivo chamado Diva, discreto, pequenininho, dentro, né, da boca. Você só não pode comer com ele, você tira para se alimentar, não pode dormir. É durante o dia, tá? Então você usa o dia inteiro. E o que esse dispositivo faz? Ele avisa para o seu cérebro e o seu cérebro, então, responde. Então, na verdade, você faz uma reeducação do hábito através de um biofeedback.
Você não precisa, não é um tratamento invasivo, você não precisa de usar aquela quantidade de medicação. E através dessa reeducação de hábito, você vai soltando a musculatura, você vai entendendo que aquele hábito não é um hábito bom, que é nocivo, e o seu cérebro, então, emite esses sinais e você consegue controlar. Porque você torna isso consciente. Esse aparelho passa a ser a pessoa que ficava. Você fez de novo. Exatamente. Você fez de novo. É exatamente, isso? exatamente. Esse sistema Liva traz, e ele te acompanha durante os 90 dias. Você coloca o dispositivo no paciente, durante 90 dias esse paciente é acompanhado, não só por nós, profissionais certificados, né? Porque para você tratar o paciente com esse sistema, você tem que ter uma certificação especial. Muitos dentistas no Brasil inteiro já têm. No Espírito Santo, por enquanto, só eu sou a certificada para essa técnica, mas se Deus quiser, daqui a pouco teremos muitos outros colegas se certificando para estar ajudando os pacientes que precisam dessa ajuda. Né? Mas então, com o dentista certificado, vai poder fazer esse acompanhamento, mas durante esses 90 dias, que é o máximo que a gente gosta de deixar o dispositivo, porque também não é necessário depois, não tem necessidade, durante esses 90 dias ele é acompanhado por toda a equipe Liva, que manda e-mail, pergunta como é que você está, olha que bacana, te dá dicas. Todos os dias você é acompanhado. Então, o bacana disso tudo é que é um tratamento para te curar disso, para te tirar realmente, para fazer te esquecer. Você vai esquecer desse hábito que você adquiriu. Alessia, quando a gente fala de bruxismo, a gente fala de... Tem idade? Ou criança, tem adulto, tem adolescente, tem idoso, todo mundo? O bruxismo, ele está presente nas crianças. Nasceu dente, já pode ter bruxismo, tá? E, na verdade, o bruxismo, ele não depende nem de dente, porque hoje a gente fala o seguinte: mas você não disse que é apertar ou tocar um dente no outro ou ranger? Sim. Então a gente precisaria do dente, mas se você estiver contraindo a sua musculatura, se você estiver apertando a sua língua contra o alvéolo, contra os dentes, a gente já considera uma contratura muscular que é tão danosa quanto o bruxismo de ranger, de apertar os dentes. Então, o bruxismo começa desde pequenininho, nasceu o dente, já começa, e você pode, às vezes, ter uma prótese total, e você vai fazer bruxismo também. Gente, como é importante ir um dentista de 6 em 6 meses, não é verdade? É verdade. Para poder acompanhar todas essas coisas, porque só o profissional que vê, só o profissional que sabe. Quando chega um paciente lá no seu consultório que tem bruxismo e que ele não sabe que você bateu o olho, percebeu? Sim, isso é muito comum, porque o bruxismo noturno, geralmente um companheiro que dorme junto, percebe, vai perceber, vai escutar um barulho e vai falar, não, ele faz um barulho à noite, né? O bruxismo excêntrico, que é aquele de ranger, também logo nos dá o sinal, e até o próprio paciente consegue identificar, porque ele vê um dente quebrado, um dente já desgastado, né? Os dentes ficam menores, ele logo percebe. Mas o bruxismo cêntrico, por exemplo, que é esse de apertar, que é o que a gente vê até com mais frequência durante o dia, esse bruxismo, muitas vezes, a gente tem que convencer esse paciente de que ele faz. Por quê? Porque não é consciente, né? Então, às vezes o paciente chega com... já te conta, olha, eu acho que eu aperto sim, porque eu aperto os meus dentes, eu me pego apertando. Mas muitas vezes a gente, então, pelos sintomas desse paciente, é que a gente, então, consegue descobrir que ele faz. E aí, quando você passa isso para o paciente, diz, olha, você faz, você quer ver? Coloca esse aplicativo no seu celular e todas as vezes que esse aplicativo te der um sinal, se observa. Aí, às vezes, quando ele volta, ele fala, nossa, toda vez que esse celular dava o sinal, eu estava apertando, mas eu não podia nem imaginar. Olha que bacana que fazia. Gente. Então, às vezes, o paciente chega realmente com essa consciência, mas uma grande maioria não sabe. E aí, a gente traz isso para o consciente para conseguir tratar. Eu queria te agradecer muito, foi um prazer. O prazer não é só de entrevistá-la, não estou puxando saco não, o prazer é de estar com ela aqui também, porque ela movimenta, ela traz alegria. Aqui, obrigada. Muito obrigada muito a você. Obrigada mesmo. Nossa, mãe. Obrigada. Depois ela vai voltar de novo. Bom, a gente vai para o intervalo, já nós estaremos de volta. A gente vai ter uma culinária muito gostosa, mas antes disso, eu quero mandar um grande beijo para Lúcia. Lúcia que mandou uma mensagem para mim lá de Colatina. Beijo para você, obrigada pelo carinho. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Bom, a gente vai para o intervalo, já nós estaremos de volta.